Hoje eu quero falar sobre esse livro que se chama Noites Brancas, do Dostoiévski. Eu não tô com o livro em mãos agora porque eu emprestei, ele é muito bom. Eu encontrei esse livro meio que por acaso, porque na verdade eu queria comprar o Crime e Castigo, do mesmo autor, só que eu fiquei com um pouquinho de medo, porque ele é um livro maior, um pouco mais denso. Aí eu acabei comprando esse, que falaram que era mais de entrada, e era um livro bem mais curto, né? E de fato, ele é muito curto, tem umas 70, 80 páginas. E ele me mostrou umas reflexões muito boas, muito densas, né? E é incrível como 70 páginas pode, né, ter tanta profundidade, detalhe. Então eu queria falar um pouco sobre isso. E se você não leu esse livro, sugiro muito que você leia, porque é curto. Eu vou dar spoilers aqui no vídeo, né? E também, se você gostaria de discutir mais sobre esse livro, pode me mandar uma mensagem, a gente conversa um pouco mais. Bom, para começar, né, o livro fala sobre dois jovens que se encontram, né, um homem e uma mulher, e ele já começa com ele começa com a história de um menino, um homem, né, que está andando pela cidade, e logo no começo eu já me senti, meio que me identifiquei, porque ele anda falando sobre São Petersburgo, né, lá na Rússia. Aí ele vai falando, um tempo meio nublado, não sei o quê. E como eu moro em São Paulo, eu meio que me identifiquei, me senti na pele dele, de quando você anda num dia mais nubloso, assim, lá em São Paulo, quer dizer, em São Paulo aqui, né? É, você meio que vê as pessoas ali um pouco mais tristes, cada um na sua, né? Ninguém fala com ninguém. E ele já mostra que ele é uma pessoa um pouco diferente, né? Ele é mais reservado, ele é mais tímido, ele não fala com as pessoas, né? Ele sempre tenta simular uma conversa com alguém que está passando, simula conversando com eles, mas ele nunca dá oi, né? E tem até uma parte que ele fala que ele tá conversando com, acho que o casa, assim, essa casa foi pintada de outra cor e tudo mais. E isso eu achei bem, assim, diferente, né, detalhado. E mostra que a solidão em si, ele pode ser muito referencial, né? Por exemplo, a gente lendo, a gente fala, cara, que cara solitário, né? Mas em nenhum momento ele fala disso, né? Em nenhum momento ele demonstra que tá triste, em nenhum momento ele mostra que aquilo incomoda, né? Mas aí eu vou entrar em um pouco mais detalhe do porquê que solidão é referencial. Numa dessas caminhadas que ele sempre faz à noite, ele estava na parte de um rio ali e encontra uma moça que chamou muito a atenção dele, né? Porque depois ele revela que ele nunca tinha falado com uma mulher e tudo mais. Então a menina devia ser muito bonita, estava bem vestida, não sei. Ele falou, pô, deu vontade de falar com ela, né? Eu acho que foi isso. Daí ele vai lá, pensa em falar com ela, mas o que acontece? O que impede dele falar, né? Ele percebe que a moça tava chorando. Aí ele falou, opa, calma aí, né? A menina tá chorando, eu não vou lá falar com ela. Aí ele meio que pensa que vai ou não, aí acho que ele troca assim, né, de caminho e vai tentando, meio que se afastando. E nisso ela acho que meio que percebe que alguém viu ela chorando e ela foi meio que embora correndo. E aí ele foi meio que ir atrás, não atrás assim de stalkear, mas tô andando aqui, vou continuar andando e ela tava na frente. E aí acho que nessa hora vem um cara, não sei se é um mendigo, não deixa muito claro. Parece que ele tenta ou falar com ela, ou não sei se ele ia roubar ou ia dar em cima da menina. E aí ele, né, o jovem, vai lá e intervém pra proteger a menina. E aí começa a história, né? Tipo, os dois se conhecem, ela agradece. E ele começa exatamente nesse ponto, que ele começa a falar que, nunca tinha falado com mulher, eu acho, alguma coisa assim. E, antes disso, né, quando você vê o epílogo, acho que ele fala de 4 noites e uma manhã. E aí essa é a primeira noite onde eles se conhecem. E ele começa a meio que falar, legal, né? Começa a contar da vida, os dois começam a se conversar. E você já percebe um certo gap, né? Que o jovem, ele é mais estudado, né? O palavreado dele é muito diferente do que o da menina. E nesse momento, né, ele já revela que, eu nunca falei com mulher e tal. E você vai começando a ver que ele se solta e começa a falar de um monte de coisa. No final das contas, né, acabou a primeira noite, eles se conhecem. E isso mostra muito sobre a solidão ser referencial, né? Porque depois ele volta pra casa, aí ele passa o dia seguinte o dia inteiro pensando na menina. E aí ele sente, né, que, isso é meio que uma felicidade. E aí ele começa a sentir que ele tá mais solitário e tudo mais. E
aí vamos entrar na parte meio que principal do vídeo, que é o que é o amor, né? O que é o amor, que tipo de amor, o que o Dostoiévski, nesse livro, fala sobre o amor, né? Então, primeiro, conforme você vai lendo o livro, você vê que ele tem ali um sentimento por ela, mas ele não, meio que não pede nada em troca. Então, é aquele amar alguém sem nada em troca, né? É de deixar, até porque a menina tem um outro cara que ela gosta, que ela ama, e ele deixa, ele vai lá tentar cuidar, falar com ela. E aí tem um momento que ele tem momentos que ela pede pra ele levar a carta pra tentar mandar pro cara, porque ela não pode sair, né? No livro fala, ela fica grudada com a avó dela, ela não tem como sair de casa, então ele faz todo esse papel, né, de um amigo que faz as coisas por ela e que por fim ele acaba se apaixonando por ela, mas ainda assim ele mantém nessa postura do amar sem nada em troca, o que hoje em dia a gente já não vê tanto, né? Acho que a gente vive numa sociedade assim muito, sei lá, capitalista, tudo tem que levar vantagem, tudo tem que ser algo em troca, e aí acaba que tipo, a gente lendo, tipo, quer dizer, eu lendo comecei a ficar, nossa, é verdade, né? A gente tem esses tipos de amores que a gente acaba não vendo tanto hoje em dia. E o segundo ponto é que são 4 noites, né? Na verdade são é mais tempo, porque tem dias que eles não se veem porque acho que chove. Eles marcam de se encontrar acho que 10 horas da noite no mesmo local. E isso acontece tudo muito rápido, né? Muito rápido. Então, o que aconteceu? Que o amor, né? Ele não tem tempo, né? Não tem problema você amar as pessoas rápido. Então, ele mostra que o jovem foi ali super intenso, ele é um cara muito sensível. Isso pode ser duas coisas, né? Tanto não tem problema você amar alguém depois de pouco tempo, né? Tipo, nossa, vocês já vão namorar? Nossa, vocês já vão você já ama ele, né? Quem nunca ouviu, né, esse tipo de frase? E também pode ser duas coisas, né? Tanto você mostrar que o amor não tem tempo, como também fica bem evidente que ele em si não tem tanta experiência amorosa e que como é talvez o primeiro amor dele é uma coisa que acontece muito rápido, muito intenso, muito forte dentro dele. Da mesma forma, como eu falei, né, a menina você sabe, se você leu, você sabe, né, a menina também tem uma outra pessoa que ela ama e ela demonstra muito, né, esse amor por ele, só que de uma forma de amizade, né? É muito louco você a pessoa se conhece há tanto pouco tempo, já se gosta muito um do outro, tem muito carinho pelo outro, estima muito o outro e ela fala, né, no livro, tem uma parte que é muito legal muito legal assim, né? É aquela a friendzone brabíssima, que ela fala que, eu gosto muito do senhor, eu amo muito o senhor, porque se fosse qualquer outra pessoa, qualquer outro homem, provavelmente você teria dado em cima de mim e você não fez. Ela fala isso pra ele, aí eu fiquei, nossa, é aquela patada na cara do tipo, a gente, assim, acabou ali virou friendzone total, não tinha nem como, né? E eu lembro que isso acontecia muito na adolescência, eu acho, né? Quando você vê lá, o pessoal fica zoando, não deu em cima da menina, agora virou amigo, não sei o que. Tinha muitas essas coisas, pelo menos na minha época. E aí eu lembrei, caramba, tipo, já existia alguma coisa dessa forma, né? Na época, porque o livro também é bem antigo. E eu fiquei me relacionando, falei, nossa, que legal, né? Tem umas coisas assim. Então tem essa questão, né, de você amar a pessoa como um amigo, né? De fato. E ele também deixa, né? Ele fala, tudo bem, tipo, eu gosto muito dela, eu quero cuidar dela e tal, e você é um amigo e tal. E aí, o mais louco, assim, né, aqui, acho que talvez algumas pessoas ficaram chocadas, outras pessoas já esperavam esse tipo de trama, que é o último dia, né? No último dia, basicamente, o cara que ela amava não chega, né? Não chega, então eles começam a meio que se juntar, a meio que falar. Você começa até meio que torcer pelo casal, né? Que é o jovem e a menina. E isso me lembrou muito na minha adolescência, que formava muito casais entre melhores amigos. Então era aqueles dois amigos ali, né? Um menino e uma menina, que eram melhores amigos e do nada começam a namorar. Que eu sinto que isso quase aconteceu no livro, até porque não aconteceu, né?
Mas aí, o que acontece? Eles são amigos muito próximos, por mais que sejam pouco tempo, eles viram muito amigos, e ela começa a sentir que o cara que ela amava, né, abandonou ela, não veio atrás, não sei o quê. Ela começa meio que ceder, né, como se, ah, eu gosto muito de você, você é o meu amigo, você me ajudou muito e tal. Ah, por que não, né? Vamos, né, ver o que acontece. E eles quase formam um casal até que o cara chega, né? O cara aparece e ela, tipo, não pensa nem um segundo, larga o cara, vai atrás de quem ela ama e fala tchau, e vai embora. E o cara fica, tipo, meio que na merda ali, né? Tipo, porra, me rude. Isso meio que volta, né? Porque eu comecei falando da solidão referencial, porque depois que acontece essa, digamos, uma ruptura, né? Ele volta pra casa, ele fica meio ali, pensando. E no livro deixa muito bem, né? O jovem, claro, ficou com o coração partido, mas parece que aquele cinza que ele enxergava, né, na cidade mudou um pouco, porque depois ele fala que ele começou a prestar mais atenção na moça que trabalhava na casa dele, ele começou a olhar melhor, tipo, acho que o teto que tava com teia de aranha, né? Ele começa a olhar de fato como que eram as cores da parede. Então ele começa, parece que mudou alguma coisa dentro dele depois que ele teve esse coração partido. Então, e aí, claro, o livro é muito mais profundo que isso. Isso é algumas coisas que eu consegui tirar, né? Faz um tempinho que eu li. E é uma indicação assim que, cara, eu gostei muito. Isso me fez querer ainda mais ler outros livros do Dostoiévski, né? E claro, se você tem opinião diferente, se você não concorda, pô, deixa aí no comentário, se quiser me chama, não sei, no Instagram, alguma coisa assim, que a gente conversa. Eu gosto muito disso, tem poucas pessoas, eu tenho poucas pessoas, né, pra conversar sobre isso, então seria muito legal conversar com você. E eu espero que de alguma forma com esse vídeo você tenha uma visão um pouco mais diferente sobre o amor, né? Tipo, o amor é você amar a pessoa sem nada em troca, você entender que e pode existir amores muito rápidos, que não tem tempo, que se é intenso, deixa arder o amor, vai lá. Claro que, né, com toda essa questão, né, da nossa experiência, a gente acaba fica mais recuado e tudo mais, mas quando é pra ser e vambora. Então é isso.